A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geni e este é o canal Diferenciando o Joio do Trigo. Logo no início eu já tive que pausar, né? Então, hoje eu vou já pedir já logo aqui no começo do vídeo para que você deixe o seu like, né? Porque nos últimos vídeos eu tenho pedido, eu tenho esquecido de pedir o like, para que você se inscreva no canal, para que você ative o sino das notificações, para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então eu te peço que você deixe o seu like, tá? Deixe o seu like em todos os vídeos e também que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações, tá? E que você também compartilhe para aquela pessoa, para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, né? Para aquela irmã da igreja que vai gostar do conteúdo, tá bom? Para a glória do Senhor Jesus. Eu quero que esse canal cresça, não para mim me aparecer, tá? Mas para que eu possa expor as minhas ideias e ideias também de outras pessoas que às vezes têm vergonha de se expor, se sentem desprezada ou talvez sentem que vai ser perseguido se expor a essa ideia, tá? Que tem a mesma ideia que eu e essa pessoa sente que vai ser perseguida se expor a esta ideia, tá? Hoje eu vim aqui, né? Eu tava ali fazendo os artesanatos, como eu contei nos últimos vídeos. Eu fiz vários lacinhos, né? Que eu mostrei nos últimos vídeos, mas nesses vídeos eu já decorei melhor, né? Todos os lacinhos já estão assim decorados. Eu fiz mais alguns, né? Assim, todos com um rabicolzinho. Fiz mais alguns e decorei assim, né? Bem bonitinhos. Olha só esse, eu amei esse, bem singelo. Assim, bem bonitinho. Então, eu decorei melhor, né? Achei melhor assim. E fiz essas decoraçõezinhas assim, eu achei que ficou muito legal. Também fiz tiaras, como essa que eu estou usando aqui. Eu tava com um coque, agora já é de tarde. Eu tô gravando, aqui tá chovendo, tô usando a minha luz aqui. É a luz da minha máquina, né? E tem um ditado que diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Tá? Então, eu não tenho uma luz, olha só. Aqui tem um imã que a gente gruda na máquina e isso daqui é flexível, você dobra pro lado que você quiser. E aqui tem LED, né? É uma luz de LED. E aqui eu coloco na minha janela e tá a minha claridade aqui, né? Bom, ficou? Então, como diz aqui na minha região, quem não tem cão, caça com gato. Aqui tá bem escuro. Hoje tá todas as luzes aqui acesa e mais essa luz aqui para ajudar, né? O tempo tá bem fechado e tá chovendo já, né? Já tá chovendo. Então essas tiaras aqui, ó, eu fiz também. O meu cabelo tá ele tá todo ondulado porque eu coloco um coque, né? Porque eu não consigo mais ficar com o cabelo solto. Como eu trabalhei ali naquela fábrica que eu contei, eu trabalhei quase 10 anos, né? Só que eu acabei trabalhando mais de 10 anos, acho que foi uns 13 anos, não nesta fábrica, porque eu trabalhava em outro lugar antes de entrar ali, né? Então ali foram 9 anos, 5 meses e meio. E em outros lugares eu trabalhei também, né? Nas mesmas funções, assim. Então, sempre com o cabelo preso, porque não pode ficar com o cabelo solto. E eu acostumei, agora eu não consigo mais ficar com o cabelo solto, né? Então, eu tava com o cabelo preso ali, feito um coque. Aí eu aproveito de manhã que meu filho tá em casa e eu faço toda a limpeza, né? Toda a limpeza da casa, limpeza aqui do comércio e tudo mais. Porque à tarde ele vai pra escola, né? Então de manhã ele fica aqui, aí ele me chama: mãe, chegou gente, eu corro aqui, né? Se ele pode atender, ele atende, senão ele me chama e eu venho atender. Eu só tô batendo no tripé, meu Deus. Sempre eu tô fazendo isso, né? Então eu soltei o cabelo para pôr essa tiara para mostrar para vocês, né? Que eu fiz assim também esse modelinho de tiara. E eu gostei, já peguei essa para mim, né? Então, e hoje nós vamos fazer a leitura então dos Salmos de capítulo 14, para a glória do Senhor.
Mas eu quero conversar um pouquinho antes, dizer assim que a gente está muito feliz com Deus, sabe? A gente se sente assim a presença de Deus. Muitas pessoas assim ali da igreja que eu parei, né, de congregar naquela igreja. Agora eu estou congregando em uma outra igreja. Eu já contei aqui em vídeos anterior, né? Eu não fiz nada de errado para ser disciplinada. Eu não cometi nenhum pecado, né? Nem mais, nem eu, nem o meu esposo. A gente continua a mesma coisa. A gente continua a mesma pessoa, tá? A gente não tá no erro, não tá fazendo nada de errado. A única coisa que impediu da gente ficar congregando ali, embora que a gente sempre teve luta ali, né? Sempre teve luta, muita luta mesmo. Mas agora eles falaram que a gente não podia mais participar porque a gente abriu esse comércio aqui, né? Como a gente abriu esse comércio aqui, não é um bar, né? Não é um bar. Aqui é um comércio comum, né? Aqui pra cima da minha casa tem um bar, né? Tem um bar. O rapaz dali, ele vem comprar aqui, ele vem comprar comida, material de limpeza, né? Aqui tem de tudo um pouquinho, tá? Então é assim. Por conta desse, e tem também bebida alcoólica aqui, mas aqui não é bar. As pessoas não vêm aqui pra ficar bebendo aí e tal aqui. Não fica aqui. Aqui é mini mercado, né? Daí o nome do mini mercado. Eu não vou falar aqui, nem sei se pode, sei lá, se pode ou não pode. Mas não é bar. Mas as pessoas entenderam que como a gente vende, tem bebida alcoólica aqui para vender, então a gente não pode mais participar ali naquela igreja, entendeu? Então a gente arrumou uma outra igreja pra gente congregar, tá? Graças a Deus. E muitas vezes as pessoas dizem assim, porque saiu de lá, né? O que eu vejo? Eu vejo assim que enquanto eu tava lá, naquela igreja, eu tinha amizade com as pessoas, né? E depois que eu saí de lá, que eu parei de congregar lá, eu fui deixada de lado, tá? Ali eu não fui mais porque eu ia assim como visitante ainda, né? Fiquei um tempão indo assim como visitante, porque para participar assim tal, não podia, não podia louvar, eu era obreira, né? Eu abria culto, eu pregava, orava pelas pessoas, eu fazia o programa de rádio, né? Mas então não pode, não pode. Então, só que eu não fui mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela alimenta a alma, sabe? Ela nos enche, ela enche o ser humano de tal forma que não deixa nada assim, aquela sensação de que sempre está faltando algo, né? É a palavra de Deus, a presença de Deus que enche através da palavra de Deus, tudo é através da palavra, né? Então eu ia lá, eu não ouvia mais a palavra, sabe? Eu não ouvia mais a palavra, porque quando a gente ia lá era só indireta no lugar da palavra. Lia ali um texto e saía fora, sabe? E era só assim indireta, como se a gente tá no erro, como se a gente tá no pecado, como se a gente tá errado, sabe? Então, não é, não é a palavra de Deus é maravilhosa. Se Deus quer exortar, Deus exorta, mas não é assim, tá? Não é assim. Ou se não tá lá, né? Não, às vezes contando causa, né, na hora da pregação. Então, não quis mais, sabe? Não quis mais ir ali nem como assim, como visitante, porque você vai, você ouve uma palavra, você se alimenta, a tua alma fica regozijando, né? Mas daí tava faltando, então eu achei outro lugar, tô congregando ali naquele outro lugar, tô participando ali naquele outro lugar e eu ouço a palavra, tá? Eu ouço a palavra e é maravilhosa. A palavra de Deus sempre, ela é maravilhosa. Seja onde for, você vai ver a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, tá? Então, eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Alguém veio e me disse assim que o irmão fulano tinha um recado, né, pra gente, pra mim, pro meu marido. Mas nós continuamos no mesmo lugar e nós não mudamos o número do telefone também não, né? E nós continuamos no mesmo lugar, sabe? Não mudamos, nós somos as mesmas pessoas,
E para quem não aceita o canal, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não aceita, não aceita. Ponto. Né? Cada um é cada um. E ponto. Né? Não fico triste de alguém falar, ela tá fazendo aqueles vídeos lá e tá falando assim, 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 que isso é errado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não me importo com a opinião, sabe? Não me importo. Não me importo mesmo. Eu me importo com Deus, que é maravilhoso na minha vida, que tem me abençoado, sabe? Então, nessa igreja, eu tenho ido ainda como visitante, mas numa outra congregação, né? Numa outra congregação. E tá sendo muito bom, muito maravilhoso. Eu gosto. Então, tem ali a congregação que é a minha amiga, né? Uma irmã ali que ela é a responsável pela congregação. Então, e eu vou lá, né? E ela vem na minha casa. Inclusive, depois de amanhã, no sábado, ela vai vir na minha casa, tá? E graças a Deus, a gente tem amizade das poucas pessoas, né? Que assim, que não fica apontando, não fica julgando e tal, né? Eu nunca gostei disso, de ficar apontando ninguém, sabe? Então, às vezes, olha pra gente, porque a gente não tá congregando lá, tá desviado. Desviado tá o capeta, nós não, tá? A gente não tá. Graças a Deus. Deus tem nos ajudado, nos amparado e nos abençoado. Graças a Deus por isso. Hoje eu até esqueci de colocar o fone de ouvido. Vai sair aqui o som, com certeza vai sair bem mais baixo, né? Eu acabei esquecendo. E sempre quando chove aqui na minha região é bem ruim assim de sair, né? Quando chove, mas aqui na minha região é bem complicado sair quando chove. Então, sempre que chove, quase não vem ninguém aqui no meu comércio, né? É muito raro mesmo vir alguém. As pessoas ficam dentro de casa quando chove. Então, é bem complicado. Eu tô batendo na minha água aqui. Ai. Mas eu vou colocar aqui o fone pra melhorar o som, porque eu sei que vai sair, né, uma parte do som bem mais baixa. Então, aí vamos fazer a leitura, né? Vamos fazer a leitura da palavra. A palavra não é minha, de Deus, né? E ele é maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Vou colocar aqui. Pronto, já? Glórias a Deus. Então, vamos ler a palavra aqui. Então, no livro de Salmos, no capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem, né? É triste pessoa assim, né? Triste pessoa que não crê em Deus, que faz tudo ao contrário, que persegue os outros. É muito triste. Tem pessoas que até mesmo tá dentro da igreja, né? Eu vou falar, vai falar dos crentes. Não é assim mesmo, esse canal é para isso, né? Já tem esse nome diferenciando o joio do trigo, tá? Então, tem dentro da igreja mesmo, tem aquelas pessoas que parece, eles sobem em cima do púlpito, pregam a palavra, mas não vive a palavra. Parece que não crê que tem um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que ama o ser humano e que também é justiça, que faz justiça. Deus é zeloso, misericordioso e faz justiça também, tá? Então essa pessoa sobe em cima do púlpito, prega e tudo mais, mas sempre está perseguindo um ou outro, sabe? Sempre tentando abater na fé, sabe? Tem aquele, como diz o ditado, assim, o mata-crente, sabe? Tem aquela pessoa que sobe em cima do púlpito, prega que tem que salvar as almas, que tem que levar a palavra para as almas ser salvas, mas quando desce de cima do púlpito é um mata-crente, literalmente, sabe? Porque perseguindo um, humilhando o outro, falando coisas horrendas para outro,
E assim vai, né? Então, tá bem complicado mesmo. Diferenciando o joio do trigo, né? Sempre vão ouvir aqui, eu vou sim refutar as heresias, vou refutar essas pessoas, os falsos, né? Os falsos crentes que tem por aí, vamos falar assim. Então, se a gente tá certo, tá certo. Se a gente tá errado, tá errado, sabe? Eu quero que um dia alguém venha e fale para mim, você me perseguiu, você me fez tal coisa. Graças a Deus, eu nunca fiz isso para ninguém, sabe? Nunca persegui ninguém, sempre tratei todo mundo igual, com amor, com respeito, né? E teve uma vez que até uma irmã, né, veio e falou para mim assim, irmã, Deus me falou que você é hospitaleira, né? E porque eu sempre estava ali na frente ali do trabalho ali, eu ajudava a recepcionar os irmãos, né? As pessoas que chegavam na igreja, eu ajudava a recepcionar. E a maioria eram as pessoas que não eram evangélicos. E eu sempre tratei com amor, com respeito, seja novo, seja velho, sabe? Seja branco ou seja preto. Eu não tenho preconceito com cor, graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho amigas, né, que são de cor negra, que são lindas, maravilhosas e queridas e que eu amo muito, sabe? Então eu não tenho disso. E é triste ver pessoas que aqui o salmista está falando de pessoas que não conheciam a Deus mesmo. Mas infelizmente tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus e tem aquelas pessoas que conhecem a Deus, estão dentro da igreja, estão fazendo tudo isso, como se Deus não fosse olhar o que ele está fazendo. Sabe? Que Deus leva em consideração só aquilo que está fazendo em cima do púlpito. Porque quando desce do púlpito é outra pessoa. Então, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, né? Então Deus busca as pessoas que têm entendimento, que têm um Deus maravilhoso e que há necessidade de buscar a Ele, né? Então, se você que está me vendo, está vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai para o YouTube, eu sempre fui acostumada sempre a pregar ali na igreja, né? A maioria das pessoas que não eram evangélicos ainda, mas já tinham ouvido muito da palavra do Senhor, e também aqueles que ouvem o rádio, geralmente eles ouvem o rádio no programa evangélico, eles colocam ali, geralmente são pessoas que já conhecem alguma coisa de Deus, né? Então vou colocar ali, vou ouvir essa palavra e busco até às vezes uma bênção, né? Porque tem também aquele ditado que tem gente que busca, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção, né? Não quer Jesus, quer ser abençoado por Jesus, mas não quer servir a Jesus de corpo, alma e espírito, como tem que ser, né? Então, no versículo 3, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Que triste, né? Que triste ver isso. Glórias a Deus. Mas aqui já o Davi já via nesse tempo. Então, se ele está falando que se desviaram eram pessoas que estavam, né, ali na graça e eles se desviaram. Misericórdia, né? Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão. Eles não invocam ao Senhor. Obreiros da iniquidade são pessoas que praticam, né? Que fazem a obra do contrário a Deus. São aqueles que praticam a iniquidade, né? Então, a iniquidade é tudo aquilo que é contra a Deus, né? Então, tudo tem, né? A gente passou por um probleminha ali, que às vezes eu fico triste de ver, sabe? Porque tem pessoas assim que tá dentro da igreja
que tá ali busca Deus, né? E todo mundo olha e é uma pessoa evangélica, uma pessoa que tá ali buscando a Deus e tudo mais. Mas quando aquela pessoa sai dali, às vezes está na roda ali porque é da família, porque tem amor por aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não servem a Deus, aquelas pessoas estão falando coisas que não estão falando coisas perseguindo, fazendo o que não pode, o que é errado, né? E aquela pessoa de dentro da igreja tá ali junto com aquelas pessoas porque são da família, porque é da minha família, eu amo essa pessoa, então começa a ser conivente e até fazer o que essa pessoa tá fazendo, né, de errado. Então, e eu fico muito triste e eu vi isso, né, nesse final de semana que passou. Eu fiquei muito triste porque a gente não pode ser misericórdia, a gente tem que ser crente dentro da igreja e lá fora da igreja, né? A Bíblia diz que o membro que o ser humano tem que dominar é a língua, e é o mais difícil de dominar, né? Porque quando a boca fala, não tem como voltar atrás, não tem como voltar atrás, né? Então, sempre vigiar o que está falando, o que está soltando da boca, palavras torpes que é pecado, né? É pecado e muitas vezes atinge o outro, faz mal para o outro que está ouvindo, né? E faz mal para si mesmo, porque está pecando contra Deus. Está pecando contra Deus, e quando a gente peca diante de Deus, a gente se afasta da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus se entristece com nós, né? Então eu vi isso e fiquei muito triste, meu Deus, sabe? Muito triste mesmo. Então agora nós vamos ler o versículo 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres. Quanto o Senhor é o seu refúgio, né? Então, o Senhor é o nosso refúgio, né? Deus está na geração dos justos, né? Ali se acharam grande pavor, porque Deus está na geração dos justos, né? Deus está na geração dos justos e não dos pecadores, né? Dos maldizentes, né? Daqueles que usam palavras torpes. Nós pecamos pela nossa boca, né? Ali quando Jesus estava falando, quando estavam falando ali sobre quem não comia com a mão suja, né? Jesus falou, não suja o homem o que entra para dentro da boca, mas o que sai da boca, né? Então o que sai da boca é o erro, o pecado, a palavra torpe. Então isso suja as nossas vestes espirituais, né? Nós precisamos estar na presença do Senhor sempre para nós merecer. Merecer a gente não merece, mas é pela graça, pela misericórdia para nós poder ir para o céu. Então Deus tem que ver o nosso esforço, nós temos que demonstrar esforço, porque a palavra do Senhor diz que o reino dos céus será tomado à força, né? A força por quê? Porque a nossa alma anseia, né, a estar com Deus, mas a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer esse mundo, e nós temos que combater, né, com força mesmo. Então por isso nós temos que lutar contra nós mesmos, nós temos que vencer nós mesmos. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, né, porque é só é por mim que eu vou para o céu. O meu marido não consegue me levar e eu não consigo levar ele. Então eu tenho que fazer por mim, né? Eu tenho que fazer por mim. Por isso que o reino dos céus é tomado à força, né? Porque tem que lutar, tem que batalhar. E Deus tem que perceber. Você tem que demonstrar a Deus que você está lutando, tá? Glórias a Deus. Ó, se Sião tivesse já vindo, ó, se Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó
e se alegrará Israel. Né? Que bênção esta palavra. Então, quando o Senhor fizer voltar os cativos, né? Os cativos aqui, naquele tempo, né, tinha um povo cativo, mas hoje o cativeiro é o pecado, né? O cativeiro é o pecado. E muitas pessoas estão ali pecando, estão ali errando, estão fazendo, e estão dentro da igreja, né? Então, mas o Senhor busca essas também dentro da igreja, tá? Muitas vezes eu já ouvi um pastor, né, dizendo que é muito ruim pregar para aquele crente que está desviado e está dentro da igreja, porque esse crente é um crente cascudo, ele criou casca, né? Então, é complicado, né? A palavra do Senhor diz que aquele que se desvia da presença do Senhor, o espírito que saiu dele quando ele veio para Jesus, como nós, né? Nós não nascemos no evangelho e todo mundo tem que aceitar Jesus, até aquele que nasceu em berço evangélico, sabe? Num lar cristão. Até esse tem que aceitar Jesus. Ele tem que aceitar Jesus, porque ele tem que fazer por si, não é a família dele que vai salvar ele, né? Então ele tem que aceitar Jesus e buscar as experiências com Deus. E cada um tem que fazer para si, né? Ninguém vai levar ninguém. Como eu, né, que não nasci em uma família evangélica, no caso, quando eu precisei me libertar, né, eu não sei quantos, né, quantos inimigos das nossas almas saíram da minha vida, né? Eu passei por um período de libertação muito conturbado mesmo, muito problemático. O inimigo estava ali tentando ceifar a minha vida, né? E eu passei por isso, por esta libertação. Então, por isso que eu prezo muito a presença do Senhor, porque Deus me libertou das garras do inimigo, né? Então, e a palavra do Senhor diz que aquele que se desvia da presença do Senhor entra 7 pior que aquele que saiu. Então, se aquele que saiu estava fazendo todo aquele estrago na minha vida, 7 pior que ele, né? Como que vai ser? Não sobra nada. Não sobra nada de mim, no caso. Então, todas as pessoas, eles têm que ver o que se passa na vida deles. Então, 7 pior que aquele. Por isso que o desviado, né? O desviado é complicado para vir, porque se antes foi difícil ganhar para Jesus, agora tem 7 pior que aquele que saiu lutando contra ele, né? Se ele tá caído, ele tá tentando se levantar, tem 7 pior que aquele ali, né, não deixando ele se levantar, e ele tem que vencer tudo aquilo ali para se levantar, né? Então precisa sim estar na presença de Deus, buscar Deus com muita força mesmo, ter muita força para não sair da presença do Senhor, porque, como eu já falei aqui, muitas vezes os próprios de dentro da igreja estão tirando as pessoas dentro da igreja, né? E depois aponta, desviado, tá desviado, né? Mas e por que se desviou? Não sei o que, né? Mas tem que ver. E Deus é justiça. Deus é justiça. Tem que lembrar disso, né? Que Deus é justo, Deus é justiça. Então, esses lá não vai sobrar nada para eles? Não vai sobrar nada para eles, por eles ter perseguido aquele que saiu da igreja, né? Então, tem que ver, tem que ter temor de Deus, tá? E tem que ter temor e tremor, tá? Tem que ter o respeito a Deus e tem que ter também medo. Não é para você medo, não é um bicho, não. Mas é justiça, tá? É justiça. Muitas vezes tem gente que tem medo de estar diante, face a face de um juiz aqui na face dessa terra, né? Um juiz ali num fórum tal, que vai julgar, né? E o nosso Deus poderoso, né? E o juízo, e o grande juízo, né? Como que vai ser? Então tem tudo isso para nós analisar, né? Não é porque nós estamos dentro da igreja, estamos fazendo alguma coisa que Deus nos dá o direito da gente pisar e humilhar alguém. Não. Se é amor, Deus é amor, não é só na placa, não, sabe? Não é só na placa. Tem que viver isso. Tá? Então, isso daqui é a minha posição, tá? É a minha posição de como... E esse é o canal Diferenciando o Joio do Trigo,
né? Então eu sempre vou estar aqui expondo o joio, tá? Chamando a atenção do joio, porque tem muito joio aí por aí, humilhando os trigos, massacrando os trigos, pensando que vai ficar por isso mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que no último dia será arrancado e lançado no fogo, tá? Tá? É isso aí. Então, até mais.